quarta-feira, 24 de julho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos e já vamos começar inspirados pelo salmo da liturgia de hoje, o Salmo 70, que diz o seguinte em uma das suas estrofes: Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. E os nossos cumprimentos aos ouvintes aniversariantes do dia: Tiago Riato, de Piraju, São Paulo; Nara Carvalhal, de Salvador, na Bahia; Natália Gomes, de Contagem, Minas Gerais. Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Este podcast é um oferecimento Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino, no Shopping Center Boulevard, Londrina. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, começa o terceiro grande discurso, o Sermão das Parábolas. Como já foi dito anteriormente no comentário ao Evangelho da quarta-feira da 14ª semana do ano, Mateus organiza o seu Evangelho como uma nova edição da Lei de Deus, como um novo Pentateuco, Penta, 5, com os 5 livros. Por isso, seu Evangelho é composto por 5 grandes discursos, ou também chamados os ensinamentos de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Lembrai-vos, Senhor, de vossa santa aliança, consagrada pelo sangue do Cordeiro, para que vosso povo obtenha o perdão dos pecados e avance continuamente no caminho da salvação. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola que Jesus profere no Evangelho de hoje é contada depois de sofrer rejeição por parte dos seus contemporâneos. Ele anunciou o reino de Deus, a intervenção de Deus em favor do seu povo, e foi contestado. Ao proclamar esta parábola, nos ensina que, apesar do aparente fracasso da sua missão, também aqueles que o reconheceram e o acolheram, os pequenos, os pecadores, os discípulos. Jesus revolucionou os critérios da pregação atual, da farisaica, ao comunicar a mensagem de Deus a todos os tipos de pessoas.
Ele não se dirige apenas aos bons, entre aspas, ou aos melhores, mas a todos. A sua missão não foi coroada de sucessos imediatos, mas ele não desistiu diante das decepções. Ele sempre continuou a ter esperança e a continuar o seu trabalho. O semeador Jesus pensou que sempre tinha um solo bom à sua frente. Caso contrário, não teria plantado a semente. Ele acredita sempre que pode encontrar um terreno bom. Ele acreditava que mesmo os habitantes de Nínive e os habitantes de Sodoma e Gomorra poderiam captar proveitosamente a palavra da salvação. Mateus capítulo 11, capítulo 12. Por isso não recusou a ninguém e a ofereceu a todos. Aquele que foi chamado de amigo dos pecadores e que vê em primeiro lugar os publicanos e as prostitutas no reino dos céus, como está Mateus capítulo 21, demonstrou que mesmo o terreno mais infrutífero pode sim tornar-se bom. A parábola anuncia uma lei que está na base da nova economia da salvação, o plano da salvação. O sucesso vem do fracasso. A cruz é garantia de ressurreição. E cada página do Evangelho pode ser lida em duas dimensões: a situação original do tempo de Jesus e a sua atualização no tempo da Igreja. O ensino da parábola do semeador, segundo a situação originária do tempo de Jesus, não diz respeito principalmente aos ouvintes, mas aos pregadores. A parábola chama atenção para o trabalho do semeador, um trabalho abundante, sem medida, sem distinções, que à primeira vista parece inútil, infrutífero, desperdiçado, mas o fracasso é apenas aparente. No reino de Deus não há trabalho inútil, não há desperdício. O trabalho de semear não deve ser calculado. É preciso semear sem poupar e sem distinções. Não sabemos quais terras darão frutos. Por isso não podemos de jeito nenhum antecipar o julgamento de Deus. E aí vem a frase final: quem tem ouvidos, ouça. É um grito de despertar, é uma advertência e uma ordem para não perdermos o significado da parábola e suas consequências na vida do ouvinte, na nossa vida, hoje. E a igreja celebra hoje Santa Cristina. Ela nasceu em Tiro, Itália, perto do lago de Bolsena, em 288, filha de um rico e poderoso magistrado chamado Urbano. Ela é considerada protetora contra os males da depressão. Seu pai era pagão e perseguia os cristãos impondo-lhes os piores castigos e torturas, às vezes dentro de sua própria casa. Cristina, ou Cristiana, via tudo e ficava abismada com a crueldade do pai e a serenidade e alegria com que os cristãos enfrentavam as perseguições. Através do testemunho dos cristãos, ela começou a conhecer Jesus e quis conhecer mais profundamente esta fé que tantos perseguiam. Uma escrava cristã ficou presa na casa de Cristina por um bom tempo. Ao vê-la, percebeu que a menina tinha interesse em conhecer mais sobre os cristãos e sentiu que o seu coração estava aberto e que queria conhecer Jesus. A escrava, então, a preparou para receber o batismo. Terminada sua preparação, ela foi batizada sem que o pai soubesse. Ela passou a defender os cristãos e a se interessar pela comunidade cristã naquela localidade. Ao ver que o comportamento de Cristina havia mudado, Urbano começou a pressioná-la, pedindo que prestasse culto aos ídolos romanos e oferecesse sacrifícios a eles. A filha, porém, disse não. Pressionada pelo pai, ela respondeu o seguinte, abre aspas: tolo é o vosso medo, tola a vossa advertência. Diante de um Deus cego aos sofrimentos do povo, surdo ao clamor dos fracos, eu não peço favores e não acendo uma vela. Ao Deus vivo, ao Senhor do céu e da terra, que nos enviou seu Filho Jesus, a este sim, apresento sacrifícios de verdade e de amor. Fecha aspas. O pai, inconformado, ameaçou Cristina,
Porém, ela respondia a isso participando da celebração da Eucaristia e de outras reuniões dos cristãos, visitando os encarcerados, dando esmola aos pobres. Sua coragem e caridade fizeram-na vender as imagens dos ídolos que tinha em seu quarto para adquirir bens e imagens dos cristãos. O pai ficou furioso, por isso Cristina foi chicoteada. Muitos de sua casa lhe pediram para que ela aceitasse a vontade do pai, mas ela respondia: deixar a vida não me custa, abandonar minha fé, isto sim me custa. Seu pai, cada vez mais furioso e inconformado, continuou com as torturas, amarrando a filha e lançando-a no fogo. A história conta que neste momento um anjo a protegeu e as chamas não lhe fizeram mal. Mais irado ainda, mandou prender a própria filha. Cristina permaneceu em oração, entregando seu coração e sua vida ao Senhor. Então, mandou amarrá-la a uma pedra de moinho e jogá-la no lago. Conta-se que milagrosamente a pedra boiou e Cristina não se afogou. A fúria do pai foi então tão forte que seu coração não resistiu e ele morreu. Cristina foi acusada pela morte do pai e foi presa. Dio, o sucessor do seu pai, nada conseguiu e submeteu Cristina a terríveis torturas, como jogá-la ao fogo. Porém, mais uma vez, o fogo não a consumiu. Ordenou então que ela fosse jogada às víboras, mas nenhuma picou a menina. Mandou cortar sua língua, mas mesmo assim ela continuou cantando louvores ao Senhor. A essa altura, os cristãos se fortaleceram na fé e vários outros se converteram a Jesus, vendo o testemunho inacreditável de uma menina de apenas 12 anos. Então Dio ordenou que ela fosse morta a flechadas. Ela faleceu no dia 24 de julho do ano 300. Deus escolhe aquele que é pequeno, fraco, indefeso, para confundir os fortes e poderosos. Através da fragilidade física desta menina, o Senhor mostrou que a verdadeira força vem dele. Que o Senhor nos dê a graça para enfrentarmos todos os obstáculos desta vida, permanecendo firmes na fé e prontos para testemunhar que pertencemos a Ele e somente a Ele pertencemos. Oremos. Sede para todos nós, ó Deus Altíssimo, exemplo de fidelidade e de espírito absoluto, para que possamos imitar a vida de Santa Cristina, que sofreu e morreu professando a fé cristã. Dai-nos por sua intercessão a graça que ousamos pedir. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e até amanhã, se Deus quiser.